Continuo a achar que a melhor forma de nós ajudarmos as pessoas é falando. Falando dos problemas que temos, daqueles que nos preocupam, e neste momento muita coisa nos preocupa a todos. O contexto não é fácil. Isto está a gerar ansiedades, está a gerar medos, pânicos. Por isso, muita gente está a falar destas palavras que nós ouvimos, sentimos, mas muitas vezes não percebemos. Estes vídeos vão servir um bocado para nós desconstruirmos um bocado esta situação, não para deixarmos de ter medo ou para deixarmos de ficar ou sentir o pânico, mas para sabermos lidar com. O medo é uma reação que nós temos, é algo que nos é instintivo, é de sobrevivência. Nós, quando temos medo, temos uma reação. Por isso, é natural nós, neste momento, estarmos a sentir medo. Agora, o que está aqui a dificultar a situação é que, numa situação de medo, o nosso corpo tende a fugir, tende a proteger-se. E neste momento, a única coisa que acontece é que há uma situação que nos mete medo, mas estão a dizer para nós ficarmos quietos, parados, de quarentena, em casa. Ora, isto não é uma boa mistura. Primeiro vamos desconstruir o que é o medo. Nós temos medo em muitas situações. Podemos ter o medo no trabalho de um despedimento, podemos ter o medo numa relação de não sermos correspondidos, podemos ter o medo em relação às pessoas de termos uma perda, de haver um falecimento, podemos ter o medo na saúde, que é faltar-nos a saúde, ou deixarmos de ter saúde se morrermos. Por isso, nós lidamos com o medo muitas vezes. O medo muitas vezes impede-nos de pensar, porque o medo é uma incógnita, nós não sabemos. Por isso não sabemos se vamos ser despedidos, não sabemos se vamos ser correspondidos, se vamos perder alguém. Por isso é bom nós sabermos que quando temos medo, nós não sabemos o que nos espera. Por isso é que temos de fazer o processo de falar, ir à procura e depois de sabermos o que é que estamos a lidar, reagirmos. Por isso, nunca é bom nós pensarmos e decidirmos algo com medo. Este contexto está-nos a acrescentar aqui algo que é o pânico. O pânico não é a mesma coisa que medo. O pânico é nós sabemos o que se passa, mas não acreditamos. E quando nós não acreditamos em algo, ficamos incrédulos. Reagimos de maneira, muitas vezes, disparatadas. Por isso, quando agora vemos nas redes sociais pessoas encherem carros com comidas, rolos de papel higiênico, tudo isso que cria depois as tais situações de humor, de crítica, é algo, são reações que as pessoas estão a ter, mas que não estão a pensar. Porque claramente nós não precisamos daquelas situações todas só para nós, né? Mas aí está o pânico com o medo, faz-nos nós protegermos aos nossos, sermos mais egoístas e não pensarmos nos outros. Com o pânico, nós precisamos de pensar em nós e precisamos pensar nos outros. Porque o que nós temos neste momento, já foi decretada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, é algo que é grave. Portugal não está preparado para esta situação. Espanha não estava preparada para esta situação, Itália não estava preparada, a China não estava preparada. Raros são os países que poderão estar preparados para esta situação. Itália já decretou a quarentena obrigatória, nacional. Espanha fez-lo ontem. O nosso governo vai ter que o fazer também. Mas pronto, estamos em Portugal e isto é tudo feito aos bocadinhos. O que é preciso nós fazermos é preservar-nos. A quarentena voluntária é a situação mais racional que existe, porque protegemos a nós e os nossos e não contagiamos os outros. Agora, claro, nem toda a gente tem neste momento o poder de fazer uma quarentena voluntária. Há quem tenha que ir trabalhar, há quem tenha contas para pagar no final do mês e o ordenado é só com isso que conta, não tem poupanças. Por isso, tudo isto está a gerar uma situação na sociedade portuguesa que é muito complicada de gerir. As únicas pessoas neste momento que têm pânico, medo, ansiedades, mas que têm que continuar obrigatoriamente a trabalhar são os médicos, as enfermeiras, os assistentes operacionais nos hospitais. Esses não nos podem falhar. Por isso, o que precisamos neste momento é que
não acrescentar aos hospitais aquilo que não precisa de estar lá. Se podem ficar em casa, fiquem. Se têm poupanças, usem-nas. Se o vosso patrão não vos der férias, metam férias. Se o vosso patrão vir isto como uma situação de ameaça a ele, porque ele tem um negócio, façam-lhe compreender de que de nada serve estarmos todos mortos. Porque no final, se não fizermos nada, olhamos para a Itália, olhamos para a Espanha, olhamos para a China, e o que acontece é que no final disto tudo vai haver mortos. Temos que nos preparar todos para essa situação. Termos poupanças, termos empresas, termos dinheiro, pode adiar a situação. Mas o vírus não escolhe pessoas, classes, profissões. O que nós vemos na rua e quem anda lá, nos passeios, nas praias, a andar de bicicleta, a fazer passeios, a continuar a ir aos supermercados, a estar em filas nas farmácias, são pessoas que neste momento a única coisa que estão a fazer é tentar proteger-se, não da maneira mais correta. Por isso, o que precisamos neste momento é diminuir o medo. Como é que se diminui o medo? É olhando para os dados fidedignos da Organização Mundial da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, do Governo. Quando eu digo do Governo, temos que acreditar que são fidedignos, apesar de nós muitas vezes vermos que não são. Mas, pronto, temos que cruzá-los com outros números. Agora, em Portugal nós podemos não saber que números são, o que é que temos que fazer, mas se olharmos para a situação de Espanha e de Itália, já sabemos o que é que temos que fazer. Parar. Não serve de nada nós estarmos a guardar férias para daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, se não chegarmos lá. E os patrões não vale a pena terem as portas abertas sem ninguém a comprar, e têm as mesmas despesas porque os funcionários estão lá. Mas os funcionários podem ficar infectados e deixam de ter funcionários. E daí deixam de ter um negócio. Por isso, é obrigatório o governo fazer a quarentena nacional. Vai ter que o fazer, mas enquanto não o faz, a minha sugestão é resguardem-se, protejam-se e tentem controlar essa situação da melhor maneira possível. Pensando em vós, nos vossos filhos, no que têm neste momento. Vejam a vossa despensa. É necessário termos aqui despensa para 15 dias, um mês. Não vejam a despensa como comer como comiam até agora. Vai ter que haver racionamento das vossas comidas, porque infelizmente existem pessoas que não têm para comer, ponto final. Por isso, a vossa despensa de uma família normal com filhos, racionado e a comer sempre a mesma coisa, dá para um mês, 2 meses. Se houvesse uma catástrofe pior que esta, em que nós não pudéssemos sair, era isso que tínhamos, ponto final. Por isso, comecem a racionar, comecem a ver o que é necessário fazer mesmo dentro de casa, as limpezas, porque de nada serve nós fecharmos em casa se as roupas que utilizarmos, se a nossa higiene não for contemplada. Por isso, pensem muito bem na situação, porque pensando na situação e ocupando-se com estas tarefas, reduzem o medo e reduzem o pânico. Outra situação que eu sugiro, e é muito importante, é deixem de ver as notícias na televisão. Há rádios, porque o grafismo assusta-nos. Vermos imagens, as notícias na rádio são exatamente a mesma coisa. Mas o grafismo impede-nos de dormir. E nós, neste momento, precisamos de dormir para descansar, para tomarmos boas decisões. Atenção às redes sociais, porque a maior parte das situações que estão lá são situações de fontes não fidedignas. Andamos todos a partilhar coisas que não interessam para absolutamente nada. E depois existem os casos das pessoas que são fidedignos, mas estão no meio desta situação toda, ninguém acredita o que é que eles estão a dizer. A Ordem dos Médicos é um bom site para visitar, a Ordem dos Psicólogos é um bom site para visitar, a Direção-Geral de Saúde é um bom site para visitar. Médicos e enfermeiros que se identifiquem como tal são credíveis, porque neste momento eles estão a viver, estão na linha da frente. Peço também a esses profissionais que nas redes sociais, quando
darem algumas informações que as filtrem, porque nem todos estamos preparados para sabermos o que vocês sabem. E quando eu digo filtrem, não é censurar. Uma coisa é nós dizermos que o hospital está caótico, outra coisa é nós dizermos que nós não temos condições para manter um hospital a funcionar em boas condições durante muito tempo. É dizer exatamente a mesma coisa, mas não criar e alastrar o pânico e o medo. Por isso, temos neste momento todos que nos ajudar, porque todos podemos nos matar. É perante isto que nós estamos neste momento confrontados. Temos a possibilidade de antecipar ainda para isto não evoluir. Por isso, se somos seres inteligentes e somos individualmente, quando nos juntamos podemos diluir essa inteligência e assistir a algumas situações que nós vemos, como ruas cheias em Lisboa à noite, discotecas a funcionar, praias cheias a dizer isto é ar puro, por isso podemos estar aqui. Isto são decisões que são tomadas não individualmente, mas porque outros estão a fazê-lo. Agora, há pouco tempo tivemos a discutir em Portugal algo que é controverso, que é a eutanásia, mas neste momento estamos a praticá-la em conjunto. Por isso, o que temos que fazer neste momento é parar, pensem, tenham medo, porque é natural ter medo, porque só com medo é que nós estamos alerta e pensamos. A situação do pânico pode ser diluído nós pensando nas situações e não repetindo erros. Porque se nós repetirmos o erro de Itália e o erro de Espanha, a realidade que estamos a ver é que vamos ter, ponto final. Eu irei divulgar mais alguns vídeos, desconstruindo algumas das situações que me estão a chegar via e-mail, de forma a as pessoas terem também a possibilidade de pensarem comigo qual é a melhor maneira de nós nos acalmarmos e de termos soluções para nos protegermos a todos. Por isso, vamos continuar e vamos todos ajudar-nos uns aos outros. Obrigado, continuamos.